Depois do Jeans começa agora em uma nova temporada, trazendo para vocês muita novidade. O programa de hoje vai trazer a doutora Eliane Espíndola, ginecologista e obstetra. Obrigada, doutora Eliane, pela presença. Agradeço. Nós vamos falar um pouquinho hoje, então, sobre as alterações que ocorrem, né, após os 60 anos, especialmente relacionada a essa área, né, da ginecologia. Isso, com certeza. Esse tema, ele é muito importante e a expectativa que a gente tem de conversar sobre ele sempre é muito positiva, porque, historicamente, se a gente for acompanhar a discussão da terceira idade ou da senilidade, a gente observa que Confúcio, na China, 500 anos antes de Cristo, ele já colocava que o idoso ele não deveria ser um peso para a sociedade, ele deveria ser um patrimônio da sociedade. Então, os egípcios, 1500 anos antes de Cristo, eles já colocavam a necessidade, a obrigação dos filhos cuidarem dos pais. Se a gente observar, por exemplo, a palavra Senado, ela é uma homenagem à terceira idade, ao idoso, né? Ela vem do Sênix, então, que é idoso. Então, tudo isso, a humanidade, ela vem caminhando com a valorização do idoso. E hoje a gente discute muito isso, essas controvérsias que a gente vivencia nesse atendimento ao idoso, nesse envelhecimento saudável. Até porque hoje a população está envelhecendo, né? Nas estatísticas recentes a gente vê que a população ficando mais velha, nós temos que olhar com mais carinho, né, para essas pessoas com mais de 60, até porque todos chegaremos lá, né? Isso. A expectativa é que a partir de 2025, a nossa pirâmide, que era uma base larga em jovens, ela começa a se inverter. Então, todas as políticas de saúde, quando a gente fala de saúde de uma maneira geral, elas têm que se preocupar, e os governantes têm que se preocupar com isso, porque é uma grande parte da população que vai chegar com necessidades e cuidados que são próprios, que são inerentes dessa fase da vida. Doutora, em relação à área, então, ginecológica para essa população, né, especialmente, a gente ouve falar muito de climatério, menopausa. Existe uma diferença ou as duas coisas, né, significam os mesmos sintomas ou a mesma alteração no corpo feminino? Elas se confundem um pouquinho, né, na expectativa que a população interpreta. Então, nós temos praticamente 4 grandes fases na vida, que é a fase de crescer e desenvolver, depois vem a fase da puberdade, a fase da maturidade e do envelhecimento, ou estabilidade, que a gente chama. Então, a mulher, ela é muito cíclica. O homem, se a gente for observar, ele caminha numa linha reta, ele não tem muita variação hormonal. E a mulher, ela responde até dentro do próprio mês, ciclicamente. E nesse contexto, ela vem tendo algumas características de acordo com a faixa de idade que ela está e de acordo com a fase do ciclo. Se é pré-menopausa ou pós-menopausa, se ela está na fase que a gente chama de menacme, ela menstrua, se é pré-menstrual ou pós-menstrual. A gravidez, então, é um turbilhão de mudanças e de mudanças emocionais, inclusive. Então, o climatério seria aquela fase pré-menopausa, onde ainda ela menstrua. Ela pode até começar a ter algumas irregularidades hormonais. Então, ela menstrua geralmente uma vez ao mês ou 2. Ela pode aumentar o número de dias do ciclo. Como ela pode também entrar em períodos em que ela não menstrua um mês, menstrua no outro. Agora, a menopausa já é uma falência ovariana. Então, ela entra em amenorreia, ela não vai mais menstruar. Aí os ovários já decretaram que eles não estão mais produzindo hormônio. E os fogachos, aqueles sintomas, né, que às vezes dificultam até a qualidade de vida nesse período, eles acontecem em que momento? No climatério, na menopausa, ou eles se prolongam nesses dois, né, nessas duas etapas? Eles acontecem geralmente nos 2 períodos. O sintoma mais comum de sinais de que os ovários eles já não estão mais naquela fase de produção hormonal. Então, a mulher ela vai aí começar a apresentar principalmente alguns aspectos emocionais, né? Ela vai confrontar, geralmente nesse momento,
com a síndrome do ninho vazio. Ela está numa fase que os filhos estão saindo de casa. Então isso junto. Mexe muito com a autoestima dela, inclusive, de como ela conduziu a vida dela até aquele momento. E daí, seja profissionalmente, seja no relacionamento com o marido, isso determina muito da sexualidade dela quando ela entra na menopausa, na menopausa propriamente, né? Se ela vai ter uma boa expectativa dessa fase ou não. Então, se ela vê como os filhos saindo de casa, ou se ela vê como, por exemplo, a família aumentando, vem as noras, ou vem os genros, ou vem os netos. Então, ela tem visões diferentes desse momento. E aí depende do ponto de vista. E depende do ponto de vista. E isso influencia, sim, a questão hormonal. Né? Tanto a questão física, porque o que é o nosso conceito de saúde, que é até proposto pela Organização Mundial de Saúde? É um contexto em que a saúde ela é física, psíquica ou emocional, né? E social. Então, nessa grande fase, que seria a quarta fase da saúde da mulher, ela vai confrontar todos esses contextos. Então, ela está bem profissionalmente ou não. Fisicamente, ela vai apresentar um dos principais sintomas, são os fogachos, são as ondas de calor, o hot flush, que a gente chama. Então, ela vai começar a conviver com esses sintomas e ela vai, então, se deparar com esse contexto familiar e profissional. O que ela tem de ganho ou de perda até esse momento. E qual seria, então, a principal reclamação no consultório, né, das mulheres com mais de 60 anos? Elas reclamam mais de quê, né, nesse momento? A gente pode dizer que uma fase que é bem sintomática, ela já começa por volta de 40, 45 anos. Então, ela nota, geralmente de início, aquela irregularidade menstrual. Que se ela tem problema físico, como por exemplo um mioma, que aumenta o fluxo menstrual, aí ela ainda vai ter mais sensibilidade a esse sintoma da disfunção hormonal e do ciclo irregular. Então ela pode ter metrorragia, que é o sangramento abundante, que chega às vezes a ser incapacitante, e isso para os maridos, né, não é frescura, porque realmente é uma coisa que limita a mulher no dia a dia. Então, se ela troca, por exemplo, 2 pacotes de absorvente no dia, ela tem sintomas que advêm disso, como sensação de fraqueza, mal-estar. Ela pode começar a ter, inclusive, perda de memória, não a perda de memória que pode ocorrer depois dos 60, ou a demência senil, mas ela pode começar a ter lapsos que acompanham até o excesso de atividade do dia a dia, né? Vagina seca e vários outros sintomas, dor muscular, irritabilidade, sensação de melancolia ou tristeza. Doutora, nós vamos parar um pouquinho para ir para o intervalo e voltamos para falar um pouquinho mais desse assunto e, lógico, dos tratamentos, né, para que a qualidade de vida da mulher após 60 seja melhor. Nós voltamos já já. No pão de batata é assim, faz bem para todo mundo. Gostoso, saudável e sempre fica com gostinho de quero mais. São várias opções saborosas de batatas assadas recheadas, deliciosos sanduíches, pratos executivos feitos na medida e ótimos tiragostos. Servimos todos os dias até às 15 horas o melhor self-service da região, além de várias opções de sucos e aquele chopp super gelado que não pode ficar de fora. Pão de batata, Center Shopping. Cada rosto, cada olhar, com a Sática vai se expressar. Milhões de formas, milhões de cores, só existe um jeito sutil e perfeito de cuidar de você. Descobrindo os mistérios, cada rosto tem o seu segredo. Cada rosto tem um segredo. Nosso trabalho é descobrir todos. Sática, a ótica que é a sua cara. O Depois do Jeans está de volta. Estamos hoje com a doutora Eliane Espíndola falando um pouquinho da parte ginecológica das mulheres após 60 anos. Doutora, em relação aos tratamentos, falando, né, do climatério, da menopausa, o que pode ser feito para essas mulheres terem uma qualidade de vida melhor nesse período?
Olha, hoje a gente tem assim uma vasta opção de tratamentos. Então, desde uma abordagem, que é uma abordagem psíquica, emocional, a gente diz hoje que o tratamento, ou até não só o tratamento, a prevenção do envelhecimento saudável é multidisciplinar. Por quê? Se a paciente chega com sintoma de incontinência urinária, por exemplo, né, por alteração muscular própria da idade, musculatura do períneo mesmo, tem tratamentos com fisioterapia, tem tratamentos aí já visando exercício. A gente enfoca muito a necessidade da atividade física, então também profissionais da área que estão habilitados para isso. Na área médica, a gente tem desde tratamento medicamentoso, que não se dispunha, então, terapia hormonal, medicamentos que não são a terapia hormonal convencional, mas tem uma abordagem, por exemplo, ou fitoterápica, homeopatia, acupuntura e até um tratamento em casos que são necessários cirurgias, né? Então, a paciente hoje, no climatério ou na menopausa, ela tem uma grande qualidade de vida. Agora, é sempre importante a gente colocar que não existe ou a gente não consegue visualizar uma qualidade de vida que não esteja ligada à liberdade e à independência. E a independência é das atividades diárias dela. Então, aquela paciente idosa que ela tem a autoestima preservada, então ela tem o apoio da família, não se distanciou dos filhos ou dos netos, essa família só soma. A terceira idade pode ser muito prazerosa, porque ali ela está finalizando, ela está somando, vamos colocar, muitas realizações pessoais, profissionais, e ela não tem uma coisa que a gente não tem, né, que é o tempo. Então, geralmente, a mulher, após os 60, ela tem mais tempo para se cuidar. Ela hoje vai ao médico, ao ginecologista regularmente, é uma coisa muito positiva, é uma mudança até educacional muito boa que a gente observa nos consultórios. Então, tanto no serviço privado quanto público. A gente, pelo menos aqui em Uberlândia, que é uma área que a atenção primária, secundária chega até a mulher, ela tem ótimos serviços na saúde pública e o acompanhamento na saúde privada. Então, ela busca se cuidar, ela faz o seu preventivo de mama, ela faz o seu preventivo de câncer de colo de útero, ela hoje procura fazer a sua atividade física, a sua caminhada. Então, em alguns casos, é mais a orientação do que fazer. E a reposição hormonal, doutora? Ela ainda é feita hoje em dia para essas mulheres na menopausa, no climatério, ou nem todo mundo vai precisar da reposição? A ideia hoje é individualizar o tratamento. Então, a reposição hormonal, hoje a gente chama de TH, o terapia hormonal, ela tem o seu grande espaço. À medida que foi evoluindo em pesquisas, em estudos científicos, esse retorno, medicamentos novos foram utilizados e medicamentos que a gente já utilizava com outras dosagens. Para quê? Para minorizar risco. Risco, por exemplo, de câncer de mama. Então, hoje, a terapia hormonal, ela acontece muito melhor do que acontecia 10 anos atrás. Só que a ideia sempre é individualizar aquela paciente. Ela tem necessidade de terapia hormonal, ela vai fazer uma terapia que não é hormonal convencional. Como que estão os exames, como que é a história familiar dessa paciente, quanto ao histórico de câncer de mama, por exemplo. Então, tem o seu espaço importante, mas a ideia principal é a individualização do tratamento. E dá para passar por esse período com uma qualidade de vida e sem sintomas, enfim, com a mulher vivendo uma condição boa? Muito boa, porque a ideia é de que a menopausa ou a terceira idade, ela tem que ser encarada como mais uma fase da vida da mulher. Então, não existe aquele extremo em que a mulher que tem a baixa autoestima, ela fica procurando fontes de juventude. Então, ela procura ou tratamentos, seja estético ou seja tratamento médico, que vai trazer de volta os seus 20 anos.
Mas por quê? Ela não tem uma fase bem resolvida das outras fases anteriores à menopausa. Se a mulher vive bem a sexualidade com seu parceiro, se a mulher tem boas realizações profissionais, ela chega na terceira idade extremamente positivo o saldo que ela vai ter. Porque ela vai ter mais tempo para vivenciar isso com a família, ela desenvolve as suas atividades diárias e a gente diz que hoje ela pode até ter alguma doença, uma comorbidade. Ela pode ter a hipertensão, ela pode ter o diabetes, mas ela não vai ser doente. Por quê? Hoje é uma visão crônica. Então ela toma lá o seu medicamento para a hipertensão e tem uma vida totalmente normal. Ela vai lá para o nosso Parque Sabiá fazer a sua caminhada, ela vai se cuidar, ela se arruma para ela, principalmente, para o seu companheiro, ela viaja, ela trabalha, então ela só soma nesse período. Que bom. Doutora, nós vamos para o intervalo e voltamos para falar um pouquinho sobre sexualidade e falar também sobre algumas alterações que ocorrem ainda nessa idade. O Depois do Jeans volta daqui a pouco, não saia daí. Eu te convido a conhecer a Casa da Homenagem. Para você que deseja homenagear amigos, familiares, equipe de trabalho, formandos, noivos ou até mesmo fortalecer a sua marca, agradando seus clientes com brindes finos e promocionais. Casa da Homenagem. Venha conhecer a nossa loja, que possui grande variedade de produtos. Duque de Caxias 95, esquina com Cipriano Del Fábio. Telefone 3214-9040. O tema de hoje no Depois do Jeans são os cuidados ginecológicos com as mulheres após os 60 anos. Nós trazemos hoje a doutora Eliane Espíndola para falar um pouquinho sobre esse assunto. Doutora, em relação à sexualidade nas mulheres após os 60 anos, quais são os acometimentos, enfim, o que acontece com o corpo dessa mulher e o que pode ser feito, né, para que elas tenham uma boa relação sexual ou passem por essas alterações com mais qualidade? Isso. Esse envelhecimento saudável, né, da mulher, alguns pontos marcaram muito. Então, por exemplo, na década de 60, 70, teve uma explosão demográfica. As mulheres tinham aí, das nossas avós, você é muito jovem, né? Qual que era a média? 5, 6, 8 filhos. Então começou a cair essa expectativa. A taxa de fecundidade caiu muito, especialmente de 80 para cá, da década de 80 para cá. Um outro fator que a gente observa se chama feminização da velhice. A taxa de mortalidade dos homens, então a taxa de mortalidade masculina, ela é muito maior do que a taxa feminina. E a mulher, quando ela chega nessa fase dos 60, 70, hoje ela tem menos filhos ao seu redor e às vezes ela ficou viúva. Então o índice de viuvez das mulheres é maior. E o homem pode também procurar uma parceira mais jovem. Então as mulheres, elas são mais sozinhas nessa fase, elas são mais solitárias. Aí somado então, condição hormonal, a vagina pode ficar mais seca, a atrofia pela própria deficiência do estrogênio, a pele diminui o colágeno, o cabelo já pode não estar tão vistoso, isso tudo pela própria natureza da idade que vai evoluindo.
Então, ela somada a isso, a taxa de viuvez maior, a solidão que ela tem, então a melancolia, que é um dos sintomas também da menopausa, e algumas condições sociais que influenciam na libido. Então, hoje a mulher, na faixa de 60, 70, se ela vai pensar num parceiro novo, por exemplo, tem todo um contexto, como é que a minha família vai aceitar? E isso geralmente não é uma coisa que influencia a libido do homem nessa faixa de idade. Então, a sexualidade ela tem que ser abordada com muito cuidado e colocar esses temas na mesa. Por quê? Para ela entender que a libido ou a sexualidade dela, ela caminha por tudo isso. Ela faz o tratamento médico, melhora as condições físicas, ela faz aquele acompanhamento muitas vezes com psicólogo para abordar essa questão de mais ou menos facilidade em se relacionar com a sua família, com a sociedade, quando ela está sozinha ou quando ela tem um parceiro novo, né? Ou um parceiro às vezes até mais jovem. Então a gente observa muito isso. E a sexualidade ela vai ser vivenciada mais ou menos positivamente de acordo com essa abordagem que ela tem individual e se ela busca ou não discussão para isso. Falando agora então, doutora, sobre as cirurgias que possivelmente podem ocorrer, né? No caso a esterectomia. Por que isso ocorre? Quando que é indicado? E o que pode acontecer, né, no organismo da mulher quando ela faz esse tipo de cirurgia? São várias as cirurgias que geralmente um pouquinho antes dos 60. Elas ocorrem com mais frequência nessa faixa do climatério que a menstruação começa a ficar irregular. Então, se a mulher tem mioma, o mioma ele não é uma estrutura que necessariamente ela tem que ir para a esterectomia. E hoje teve uma melhora muito grande de uso de medicamento. Então, casos que às vezes ela ia para uma esterectomia, que é a retirada do útero, hoje ela não tem mais necessidade. Ela tem medicamento para controlar esse sangramento. Então, ela pode até ter que fazer a retirada do útero por uma alteração de colo de útero, por um câncer de colo de útero causado pelo HPV, que é o vírus, né? Então, até isso também influenciado pela sexualidade. A mulher hoje refaz a sua vida familiar, ela se separa com mais naturalidade do que os preconceitos que tinham há 20, 30 anos atrás. Então ela refaz, ela está inclusive mais exposta às doenças sexualmente transmissíveis. Então quando a gente fala nisso em relação à cirurgia, a gente lembra da prevenção do HPV. Da prevenção da AIDS, da prevenção de doenças que já poderiam até estar com um gráfico descendente, como a sífilis, e a gente observa que esse número está crescendo, porque as mulheres, em especial da terceira idade, elas aparentemente se preocupam menos com o uso do preservativo. Seja porque ela acha que comigo não acontece, ou seja porque o parceiro pode ter mais dificuldade em usar o preservativo, então ele associa o uso do preservativo a menos potência sexual, problema de ereção ou por qualquer outro motivo. Então a mulher hoje ela está mais exposta na terceira idade, principalmente a doença sexualmente transmissível. E também cirurgias de incontinência urinária, correção de incontinência urinária. Então hoje a gente tem técnicas bem menos invasivas do que você vê que essa evolução, principalmente de 20 anos para cá, foi muito grande. Então, hoje se coloca telas para correção de incontinência, que é um problema que limitava demais a vida da mulher. Então, socialmente, é complicadíssimo. Ela ia se arrumar para ir numa festa, de repente, ela solta um pouquinho de urina sem querer, que é a incontinência. Ou é urgência miccional. Ela não consegue segurar, ela tem que correr no banheiro, que senão ela solta um pouquinho de urina. Então, essa situação para ela era muito limitante, tanto na sexualidade, no relacionamento com o parceiro, quanto no convívio social. Então, hoje a gente tem também inúmeras correções cirúrgicas para isso. A mulher hoje ela está mais aberta a esses tratamentos, ela conversa melhor, né, com a ginecologista, no seu caso, no consultório,
elas conseguem se abrir, essa mulher com mais de 60 anos, ela fica mais à vontade? Muito mais à vontade, o nível de informação é muito maior, né? Então hoje, se a gente observar uma turma que é muito querida, do terceira idade no SESC, por exemplo, é um trabalho excelente que o pessoal faz. As mulheres, elas têm hoje na terceira idade cursos de computação. Então, como jovem, ela está lá conectada ao mundo inteiro. Ela entra, ela faz pesquisa, que tratamento que ela pode fazer, que sintoma que ela tem. Embora a gente tenha assim, um jargão, a gente brinca muito que a internet não tem médico, mas ela busca informação e hoje ela vai checar com o médico dela. Ela está sentindo determinado sintoma no seu dia a dia, o que pode melhorar isso? Então ela busca informação, ela discute, ela procura, ela é totalmente ativa e dona do seu querer. E hoje em dia, então, essa mulher com mais de 60, ela consegue manter a sua sexualidade, feminilidade, enfim, ser feliz e estar presente na vida dos filhos ou socialmente, mesmo passando por todas as alterações? Totalmente. A mulher agora, ela busca o seu prazer, ela não está ali só para servir o parceiro. Então, sexo é troca, né? A sexualidade também não é só o sexo, é o autoconhecimento, é a busca de se arrumar, é a vaidade, é a busca do prazer e também o orgasmo, também a melhora da libido. A mulher hoje, ela vivencia isso tudo, não como uma expectante, né, que a gente via até um tempo atrás. Hoje ela vivencia isso tudo como o papel principal. Ela é dona do seu dia a dia e ela procura e busca cada vez mais ser feliz. Doutora, eu queria agradecer muito a sua presença, dizer que esse papo, né, e tudo que foi passado aqui é muito importante e acho que vai esclarecer muito a dúvida de todo mundo que está em casa. Eu que agradeço. O Depois do Jeans fica por aqui, curta a nossa página no Facebook e assista toda a programação no canaldagente.com.br. Até semana que vem.